Então esse não é o caminho. O caminho a gente um encarar o outro como irmão, temos que nos amar, nos entendermos, construirmos uma outra coisa boa e a humanidade toda crescer junta, todo mundo. Muitos empresários, muitas empresas, muitas lideranças, muitos governos já entendem essa tônica. Não, infelizmente não. Não é competir, é cooperar. É o único jeito. Não é competir, é cooperar. Quando a gente fala de empresas, patrões, aqui no nosso modelo capitalista de produção, tá? Não cabe o cooperar, tá? O cooperar não está não tá presente. Cooperar, ele está muito presente como uma forma de relação com o dito trabalho nas vertentes que hoje a gente chamaria de socialista barra comunista. No capitalismo, não. As cooperativas, quando existem, elas são uma forma da própria organização da classe trabalhadora gerenciar, né, o negócio, ou seja, os meios de produção seriam da classe trabalhadora, seria da cooperativa. Não teria um dono, né, daquele meio, assim, não é tipo eu sou o dono da fábrica e a fábrica vai ser gerenciada pela cooperativa, né? Pode até existir alguma coisa parecida com isso, mas de maneira geral, né, quando a gente fala de um processo cooperativo, são os trabalhadores que gerenciam e que coordenam o desenvolvimento das políticas de produção, das políticas de distribuição das rendas, dos salários e de tudo que envolve o processo de estruturação da dita empresa ou cooperativa em si, tá? Então, se a gente for falar de cooperativa no sentido econômico, tá? A gente está falando de um modelo que se associa mais àquilo proposto pelo que a gente vem chamando de socialismo e no aspecto final do socialismo, o tal comunismo, tá? No capitalismo, as pessoas, de maneira geral, tá, não estão afim de cooperar. Elas competem, sim. Elas competem, sim, né? E se elas puderem, a cooperação é feita para ferrar o trabalhador. Como a gente viu recentemente, um grupo de 33 empresas aqui no Brasil que tem alguma ligação com o processo aí de tecnologia, né? Se unindo para manipular a oferta dos salários, tá? Então, quando há cooperação entre os donos das empresas, não é um papo de militante aqui não. Observem, quando há cooperação é para ferrar o trabalhador, de alguma maneira. É para que elas consigam, de alguma maneira, se organizar. Percebam, as empresas se organizam muitas vezes para extrair de forma mais eficiente o valor que o trabalhador produz, tá? E aí, quando o trabalhador, de alguma maneira, busca criar um processo de se organizar, eles são atacados, né? Então, sindicatos são desestimulados, eles são, de alguma forma, precarizados, há a infiltração de elementos de corrupção, de elementos que vão fomentar mais a desorganização dos próprios trabalhadores do que a união deles. Então, o que a gente observa na prática não é isso que o Alfredo colocou, tá? De que no mundo os empresários estão se conscientizando. Não é isso. A realidade material concreta mostra exatamente o oposto. Cada vez mais a precarização do trabalhador, né? Então, né, como a gente chamaria aí, que o pessoal chama, né? Uberização, né? Todo mundo é empresário de si mesmo, acabou com um monte de direito trabalhista, você só não está tendo sucesso porque você não se esforça bastante, você tem que pensar como um milionário e blá blá blá, né? E por aí vai. Né? É uma experiência oposta a isso que o Alfredo está colocando. Eu entendo que talvez a visão do Alfredo seja uma visão de verdade, querer, né, que a gente atinja esse estado aí mais harmonioso, amoroso. Agora, uma coisa também que é importante salientar aqui, deixa eu mudar a tela aqui. É importante a gente salientar
o seguinte, tá? O amor, pessoal, não significa submissão ou omissão. Quando a gente fala de espiritualmente, como o Alfredo colocou, vamos vibrar no amor ou qualquer outra coisa nesse sentido, isso não significa que a gente tenha que ficar omisso, né? Ou combativo. Amar não tem a ver com apatia, né? O amor, pelo contrário, nos engendra potência, nos faz irradiar, nos faz ter uma certa gana ou brilho nos olhos. O amor, né? Ele nos preenche daquilo que nós chamamos de vida. Então, o amor, espiritualmente falando, né? Ele nos impele a um movimento de ação contundente e não a uma sensação de vai dar tudo certo, é só a gente amar, Não, né? Pegue, né, como o Alfredo gosta mesmo de colocar, pegue a postura de Jesus. Ele não foi nada omisso, nada passivo, ele foi muito ativo e atuante na realidade em que ele estava inserido. Usando as ferramentas que ele tinha à disposição, dentro do contexto que ele estava, ele atuou socialmente, atuou também politicamente, de forma direta ou indireta, mas ele atuou. Tanto que alguns historiadores dizem que talvez ele tenha sido condenado mais por uma questão política do que por uma questão religiosa. São vertentes aí de estudo. Se você pegar, por exemplo, a figura do Krishna, também um cara extremamente amoroso, tanto que um dos apelidos que se dão a ele é o ladrão de corações, né? Então, assim, com toda essa questão da amorosidade, ele foi lá e lutou uma guerra. Ele lutou uma guerra. Ele não hesitava, entre aspas, em cortar a cabeça de alguém quando isso era necessário, tá? Antes dele teve o Rama. Rama também, um baita de um avatar, representando ali o cara que escutava todo mundo, era inclusivo, tinha esse princípio de equivalência e buscar equidade, ou seja, trazer oportunidades a todos, independente das suas castas, independente né, da posição social em que eles estavam, mas foi lá lutar uma guerra também, né? Foi lá fazer por onde. Mesma coisa com o Buda. Compaixão, compaixão, mas ele não ficou parado lá no palácio do pai, no luxo todo. Ele foi impelido por uma ação. A compaixão que ele sentiu fez ele tomar uma atitude. Ele foi combativo. Primeiro aos sacerdotes que estavam exigindo do pai, né, como um rei, né, o pai dele era um rei, exigiam lá todo, sei lá, não vou dizer todo mês, mas de tempo em tempo exigia ali uma quantidade de não só dinheiro, mas de recurso, né, alimento, semente, gado, leite, né, para poder fazer os rituais, porque se não fizesse os rituais não ia ter colheita, não ia ter fartura, blá blá blá, e aí sim a população ia ficar com fome. Aí um dia o Siddhartha olhou e falou: peraí, pai, não estou entendendo. Por que a gente não pega todo esse recurso que está sendo destinado a esses sacerdotes e não dá para o povo? E aí vinha com esse discurso: não, mas peraí, se a gente não fizer essa doação, aí os deuses vão ficar raivosos e não vai dar colheita de novo. Aí vai ser pior, né? Então foi esses processos de indignação que levaram à construção daquilo que a gente vem chamando de compaixão por parte do Siddhartha. E é através dessa indignação, através desse ímpeto pela ação concreta, que Buda se realiza, sabe? Não foi no abstrato, não foi no metafísico, não foi na percepção de uma luz divina que permeia. Não, foi primariamente na percepção da dor que permeava o contexto onde ele estava inserido. Foi observando a realidade material concreta que Siddhartha fez os passos para sua emancipação, foi percebendo as estruturações do contexto que Jesus também fez os seus passos para sua emancipação, que Krishna fez os seus passos, foi percebendo quanto o tio dele, que era um tirano, tá? Estava fazendo, desculpa o termo, merda naquele contexto, que o Krishna se sentiu impelido a fazer o que fez, né? É claro que numa visão mais religiosa, vai haver a alcunha de que eram predestinados, tanto Krishna quanto Buda quanto Jesus. Eles tinham uma missão, tá? Então eles foram seguir uma missão, mas na prática espiritual não foi bem assim. Esses caras eles tiveram o impacto do contexto
para fazer a chama deles. Eles poderiam ter feito outras coisas, poderiam ter tomado outros caminhos, outras escolhas a serem feitas, mas eles fizeram as escolhas que para eles eram as mais corretas dentro daquilo que eles tinham de maturidade para enxergar o contexto em que eles estavam inseridos. Um outro cara lá na Índia, por exemplo, o Shankara, ele começou o seu processo de pregação. O Shankara foi um dos maiores reformadores da espiritualidade lá na Índia, isso por volta do século, se eu não me engano, século 8 depois de Cristo, de 5 a 8 depois de Cristo, não tenho certeza agora. E ele, no início da sua pregação, ele tinha uma postura muito extremista, sabe? De dizer que o corpo era um fardo, né? Um agregado de podridão e blá blá blá. E com o passar do tempo, ele desencarna com 32 anos. Com o passar do tempo, mostra o amadurecimento dele, mostra o quanto ele foi compreendendo melhor a realidade que ele estava inserido, né? E aí ele passa uma mensagem de acordo com essa nova maturidade, tá? Então, assim, ele fez uma escolha. Ele poderia ter ido para um outro caminho e manter-se numa pregação mais extremista, mas não, né? Ele foi se lapidando também, tá? Então, só mais uma coisa para a gente ponderar aqui, né? Sobre o amor, né? Então, ele não é sinal de sermos passivos. O amor, muito pelo contrário, é um impulso, ele nos traz uma gana, uma força, uma energia para a transformação, tá? Ele acolhe, ele abraça a tudo e a todos, mas não no sentido puramente de estou amando, então eu amo a humanidade, eu amo os bichinhos. Não, esse amor pela humanidade, ele não vem simplesmente porque eu amo a humanidade, não, ele vem pela percepção de equivalência entre nós e todos que nos cercam. E a percepção dessa equivalência passa, invariavelmente, pela percepção das contradições que cada um de nós estamos experimentando. Então, falar de um amor, vibrar no amor, como forma de reestruturar a nossa experiência, invariavelmente, olhar para as desigualdades que nos cercam e falar: isso não está legal, precisamos fazer algo a respeito disso. E não vai ser sentado jogando luzinha que as desigualdades sociais vão desaparecer. Nós vamos ter que atuar na realidade material concreta. Nós vamos ter que atuar. Como disse Gandhi, nós temos que ser a mudança que a gente espera do mundo. A gente tem que primeiro realizar em nós mesmos, não é? Se eu quero um mundo mais pacífico, eu tenho que ser mais pacífico, mas não porque eu não vou responder às agressões e vou ficar, de uma certa forma, amoroso. Não. A paz é um processo que deve ser construída. Não há paz interna com uma criança passando fome, com uma mulher sendo assassinada. Vocês entendem? Ponderem sobre só o seguinte a respeito dessa questão que eu coloquei agora. Eu e você, homem, ponderem. Os nossos corpos transitam livremente pelos espaços sociais. Livremente. A gente não se preocupa se a gente está nesse ou naquele espaço da cidade. A gente não tem essa preocupação. Mas a mulher, desde sempre, no nosso contexto aqui, tá? Desde sempre, maneira de dizer, lhe foi dito que ela era permitida estar em determinado espaço público ou não, de que ela, em determinados espaços públicos, quando ela era permitida estar nesses espaços, ela deveria se comportar desta maneira. Já pararam para ponderar sobre isso? Homens, vocês podem, eu e vocês, a gente pode transitar nos espaços públicos do jeito que a gente quiser. As mulheres não. E quando as mulheres, entre aspas aqui, tá? Estou sendo, entre aspas, sacana. Quando elas ousam transitar nesses espaços com a mesma liberdade que um homem, toda a estrutura social condena a mulher. Porque, querendo ou não, ainda nós, por mais que a gente apregoe aí liberdade, século XXI, ainda o corpo feminino, a mulher, tá, é cerceada, ela não tem liberdade para ocupar os espaços públicos como os homens ocupam. Tá? Ah, mas as mulheres podem ir em qualquer lugar. Elas podem,
Mas o homem não recebe os mesmos julgamentos que essas mulheres se elas forem em determinados locais. E como eu disse, se elas forem em determinados locais, ainda assim elas vão ter, mesmo que de maneira velada, uma estruturação, um código que elas devem seguir para poder estar naqueles lugares. Código esse que os homens não precisam. Um homem pode andar num parque, como eu disse aí, né, dos espaços. O homem anda livremente num parque sem camisa. E isso não é visto com estranheza. Isso não é visto como um ataque ao pudor. Mas se uma mulher ousar andar sem camisa num parque, ponderem sobre isso. Tá? Então, o corpo da mulher não tem o mesmo valor que um corpo do homem. Ou talvez a mesma importância que um corpo masculino. Tudo bem? Tá? Então, vamos ponderar sobre isso também quando a gente fala aí de o amor, o amor, o amor. Tá? Que isso, por enquanto, é só uma palavrinha. Na experiência concreta desse dito amor, tem muito mais coisas do que simplesmente sentar e ficar com cara de sorriso, Colgate, tá? O amor é outra coisa, beleza? Agradeço demais a vocês que ficaram comigo aqui neste vídeo. Se você chegou aqui até esse final, digita aí, sei lá, batata frita, como eu falei aí em algum vídeo. Digita aí para eu saber que você assistiu até o final. Se você gosta do meu trabalho, se você quer contribuir, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, comenta. O seu engajamento é muito importante para o canal crescer, tá? Porque assim o YouTube vai recomendando os vídeos. Quem sabe a gente fure essa bolha e aí o vídeo atinge mais pessoas. Se você quiser ajudar de uma maneira mais direta o meu trabalho, você pode ajudar financeiramente com o código Pix, né, com a chave Pix, que está aqui na descrição, né, Pix do Enk, @gmail.com, ou você pode se tornar membro do canal ou adquirir o meu curso de meditação. Tudo isso está aí no link da descrição, na descrição desse vídeo tem os links para você se tornar membro, para você adquirir o curso de meditação, para você me patrocinar mensalmente através do Apoia-se. Lá você faz uma doação recorrente que vai me ajudar a ter mais tempo para produzir esses conteúdos, para me dedicar mais exclusivamente à produção desses conteúdos para vocês, tá joia? Mais uma vez, obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.